Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Então olha o que acontece aqui. Haviam pastores guardando o seu rebanho à noite e o anjo do Senhor se manifesta ali a eles. A glória do Senhor brilha naquele lugar e o anjo se revela a eles e diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Qual era a boa nova de grande alegria? O nascimento de Jesus. Era a novidade, a boa notícia de grande alegria. E os anjos trouxeram essa notícia para quem? Quem foi que foi escolhido por Deus para receber a notícia do nascimento de Jesus? Pastores que estavam pastoreando o seu rebanho. E é interessante que a história diz que os pastores eram uma classe desprezada, porque o seu trabalho os impedia de observar a lei cerimonial, por causa do seu trabalho, o seu tipo de trabalho. E como eles se movimentavam por todo o país, era comum serem considerados como ladrões. Não eram considerados dignos de confiança e não eram aceitos como testemunhas nos tribunais. Olha só, as pessoas não confiavam neles, eles não eram aceitos como testemunhas nos tribunais, e os próprios sacerdotes, os religiosos da época, não gostavam dos pastores porque eles não conseguiam cumprir a lei cerimonial à risca, como os fariseus procuravam fazer, e por isso eram rejeitados até pelos religiosos. Aí o anjo do Senhor vem e se revela exatamente aos pastores a respeito do nascimento de Jesus. É muito maravilhoso o que Deus está ensinando aqui. Eu não sei se você percebeu ainda, mas deixa eu refletir com você sobre isso. Por que Deus se revelou a esses pastores? Sabe, Deus ele se revela aos simples de coração, aos humildes, aqueles que estão abertos para receber a revelação de Deus, aqueles que têm um coração puro, simples, humilde, que é inclinado para Deus, para ouvir Deus. Deus não se revela ao soberbo, Deus não se revela ao que acha que possui muita coisa, que já possui tudo, ao que acha que é muito santo, ao que acha que tem tudo do bom e do melhor. É como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 29, que eu vou ler aqui para você, que é interessante. Paulo fala assim para a igreja de Corinto: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. O que Paulo está dizendo? As pessoas que são salvas, na sua maioria, não são poderosos, não são ricos e não são sábios segundo a sabedoria humana, carnal. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então por que Deus se revelou aos pastores? Os pastores eram uma classe desprezada pelos religiosos da época, pela sociedade, mas Deus olhou o coração deles e viu naquelas pessoas um coração aberto para a revelação de Deus, aberto para ouvir a palavra, aberto para ouvir a voz de Deus e obedecer, e ir visitar o seu filho e adorar. Deus olhou, contemplou o coração deles e viu humildade, simplicidade, um coração aberto para Deus. Por que Deus não se revelou aos sacerdotes, aos fariseus, que era a seita religiosa mais zelosa da lei, entre aspas, que queriam guardar toda a lei,
que se achavam muito santos? Por que Deus não se revelou aos escribas, aos mestres da lei, que conheciam a palavra de Deus como ninguém? Sabe por que Deus não se revelou a essas pessoas? Por que Deus não se revelou aos ricos de Israel? Por que Deus não se revelou aos poderosos de Israel? Aos governadores, aos reis? Porque Deus sabia que essas pessoas tinham um coração endurecido na sua grande maioria. Um coração que não se voltava para Deus. Essas pessoas geralmente estão tão orgulhosas por causa das suas riquezas, da sua sabedoria humana, carnal, por causa do seu poder, que essas pessoas não se voltam para Deus. Pode prestar atenção, geralmente quem tem muito dinheiro confia no seu dinheiro, ama o seu dinheiro e não tem um coração inclinado para Deus. Geralmente quem é muito poderoso nesse mundo acha que não precisa de Deus para nada, porque ele está cheio de si, é soberbo e orgulhoso. E geralmente quem tem muita sabedoria humana e às vezes até conhecimento teológico, está tão cheio de si por causa do seu conhecimento, que não está aberto para ouvir a verdadeira palavra de Deus, para ser ensinado e para poder obedecer uma orientação de Deus, porque acha que já sabe tudo, que já entende tudo, que já compreende todos os mistérios. E o orgulho dessas pessoas, a soberba dessas pessoas, não permite que elas se abram para a revelação de Deus. Então o que Deus faz? Deus prefere se revelar aos humildes de coração. É por isso que Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem é que ouve a revelação de Deus? É quem é humilde, é quem tem o coração aberto, que está inclinado para Deus. Aquele que não se considera nada, aquele que não se considera ninguém, aquele que olha para si mesmo e vê que ele sem Deus não é nada, que ele precisa de Deus, que ele depende de Deus, que ele tem necessidade de Deus. Então essa pessoa que está aberta para a revelação de Deus. E esses pastores se encaixavam nisso. Por isso Deus se revelou a eles. E você vê aqui que eles realmente se abriram para a revelação de Deus.